Meu nome é Iago, a Vitória e a Beatriz, nós somos acadêmicos do curso de Medicina Veterinária da UCEF e nós vamos falar sobre a classificação das cirurgias quanto à presença de micro-organismos e o uso de antibióticos em cirurgia. Só um minutinho. Introdução. Os aspectos da estrutura e a rotina de um centro cirúrgico veterinário são pensados visando na prevenção da infecção da ferida cirúrgica. Existem vários aspectos que estão envolvidos para alcançar a profilaxia da infecção adequada. Aspectos esses relacionados com as instalações, a conduta, a preparação da equipe cirúrgica, a preparação do paciente e a limpeza e a desinfecção das instalações e equipamentos. As instalações devem ser pensadas de modo que possam ser separadas das áreas limpas das áreas contaminadas. A preparação da equipe cirúrgica também deve ser adequada, de modo que a gente consiga evitar a contaminação cruzada da equipe para o paciente durante o processo cirúrgico. Também se deve pensar em reduzir a quantidade de micro-organismos no campo operatório, seguindo uma rotina meticulosa de limpeza e desinfecção, para que as instalações sejam mantidas livres de contaminação. A presença de micro-organismos durante a cirurgia. A contaminação é a entrada de micro-organismos em algum objeto, material ou ambiente. A infecção é o processo pelo qual ocorre a invasão por micro-organismos, com ou sem a doença manifestada. Ela pode ocorrer de vários modos, sendo direta, cruzada, infecções nosocomiais, técnica séptica, esterilização e antisepsia. São as formas. A gente também tem a direta, né? Que é quando o agente infeccioso ele é transmitido pelo profissional ou pelo auxiliar através de suas mãos ou instrumentos contaminados ao paciente. Ou o paciente transmite ao profissional por meio de secreções orgânicas. Então, essa é uma parte onde a gente deve prestar bastante atenção com as aparamentas, com as vestimentas, porque o profissional, às vezes, em um ambiente fechado, quente, ele pode acabar, digamos assim, pingando suor dentro ali, né, da cavidade desse paciente que está aberto, por exemplo. Isso gera uma contaminação. Ou até mesmo sem os EPIs corretos, o próprio médico veterinário, cirurgião, ele pode se contaminar com alguma zoonose, por exemplo. São momentos importantes e cruciais da cirurgia. Ou instrumentos também não esterilizados. Exatamente. Na cruzada é quando o agente infeccioso é transmitido de um paciente para o outro, através das mãos do profissional, ou equipamentos instrumentais contaminados, que seriam os foamings, que é o que a Beatriz acabou de falar, que são equipamentos que às vezes não têm a devida esterilização e acabam contaminando o paciente, né? Causando infecções. Vitória. Outro tipo de infecção que a gente tem é infecções nosocomiais, que são infecções que se desenvolvem durante o período de hospitalização, que são infecções que elas não estavam presentes ou incubadas na ocasião do internamento do paciente. Isso. E durante o internamento a gente deve ter uma higiene do local, assim, crucial, para que se evite também a contaminação desse paciente. A limpeza das suturas, né, dos pontos também tem que ser adequada, a troca de curativos, tudo isso também para evitar contaminações. O local onde o paciente vai ficar também, isso, antes e depois da cirurgia. Separar pacientes também infecto-contagiosos, pacientes normais, que também é extremamente importante. Então, em clínica seria bom ter dois internamentos, um de isolante, né, que é das doenças infecto-contagiosas, e um que seria quando o animal sai do pós-operatório para ter uma recuperação melhor. Exatamente. Então, a técnica asséptica, ela é uma técnica cirúrgica que emprega um conjunto de processos, medidas ou meios para impedir o contato de germes com a ferida operatória. A ausência de germes patogênicos no tecido vivo, ele constitui um estado de asepsia. Nesse caso de técnica asséptica, o contato ele não existe, né, o caso, ou é mínima a contaminação microbiana. Temos também a esterilização, que é o conjunto de operações que objetiva remover todas as formas possíveis de micro-organismos.
incluindo os esporos bacterianos também, de superfícies animadas ou até mesmo inanimadas. E é muito importante prestar atenção nesse momento da esterilização que é feita no autoclave. Então, você tem que usar a água correta, que seria água destilada. Você tem que ter as fitas, né, que indicam se atingiu a temperatura correta desse autoclave. O tempo também de autoclavagem. Todo esse processo que auxilia na esterilização dos equipamentos cirúrgicos. E a pessoa que for fazer isso também, ela tem que estar ciente e tem que saber manusear bem certo esses equipamentos para que esteja uma desinfecção, podemos dizer assim, melhor, de bom resultado. Outra técnica que a gente trouxe é a antisepsia. Ela se caracteriza por ser um procedimento através do qual os micro-organismos presentes em tecidos, nas peles e mucosas do animal, eles são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos, denominados os antissépticos. Que seriam o álcool 70, que ele é muito usado na clínica. A gente também tem o iodo, que é extremamente usado. Só o iodo vale ressaltar que ele não deve ser usado em felinos, porque ele é tóxico, né? Então, nas cirurgias, a gente tem várias denominações, como a ferida limpa, ela não é traumática e elas não são inflamadas, nos quais o trato respiratório, gastrointestinal, geniturinário e orofaríngeo não são penetrados. Nós temos alguns exemplos de cirurgias que seriam a laparotomia exploratória, castração eletiva, artroplastia total do quadril e persistência do ducto arterioso. E nesse tipo de cirurgia, você não precisa de profilaxia com antimicrobianos, a não ser que exceda o tempo, né, de 3 horas. Que essa cavidade fica muito aberta, e aí sim você tem que entrar com profilaxia medicamentosa. Isso, para evitar a contaminação. A ferida limpa contaminada, ela seria uma cirurgia na qual o trato respiratório, gastrointestinal e geniturinário, ele é penetrado sob condições controladas, sem contaminação. Nesse tipo de cirurgia, então, é uma ferida, se diz que é uma ferida limpa, na qual colocamos drenos. Nós temos os exemplos de broncoscopia, colicectomia. Isso, restrição de intestino delgado, gastrotomia e enterotomia, desculpa. Nesses casos também, conforme a necessidade, o médico veterinário pode estar fazendo uso de profilaxia de antimicrobianos. Nas feridas contaminadas, então elas são feridas abertas, frescas e acidentais. O procedimento, então, no qual o conteúdo gastrointestinal ou urinário ou a urina infectada, ela escapa ou ocorre uma grande falha na técnica asséptica. Alguns exemplos, então, são escape de bile durante colocistectomia, massagem cardíaca aberta, cistostomia com escape da urina infectada. E nesses casos, aí sim deve-se usar a profilaxia com antibióticos. Aí a gente tem uma gama de antibióticos que podem ser usados, tanto... Geralmente se usa de amplo espectro, mas a gente tem antibióticos específicos para cada micro-organismo, né? Digamos, tem cepas gram-negativas, gram-positivas. Então, vai muito do médico veterinário qual é a medida profilática que ele vai usar nesse caso, né? Então, geralmente fica a critério de cada médico veterinário. Escolher seu protocolo de atendimento. Isso, né? De profilaxia, sempre visando também a questão da resistência bacteriana, né? Fazer um tratamento correto. E por último, então, são as feridas sujas. Elas são traumáticas, antigas com secreção purulenta, o tecido desvitalizado ou corpos estranhos. É um procedimento no qual uma víscera é profunda ou ocorre contaminação fecal. Aí nós temos vários... Isso. Nós temos exemplos de lacerações, de abscessos, peritonite, perfuração de trato gastrointestinal, ruptura de vesícula biliar, ostectomia da bile. Nesses casos de ferida suja, a gente já tem que entrar com profilaxia antimicrobiana, porque, como a Beatriz mesmo disse, existe um nível de infecção extremamente grande. Então, se você não entrar com protocolo medicamentoso de antimicrobianos, esse paciente ele vai à morte. Seria isso.
É isso. Até mais, professor. Tchau. É que tu vai dar uma cortadinha, né? Não. Mas 10 minutos e 1. Tá Ele ótimo. não corrige. Por quê? Tem que ser de 8 a 10. Se passar de 10, Ah, não. um ele vai corrigir. Meu Deus, ele não tá tão maldito assim. Tá, eu mas acho. olha ali, porque às vezes não ficou ao mesmo tempo da linha. Ficou.